Hoje a gente vai inegavelmente, incontestavelmente, a gente tem que entrar com o assunto 14º, Adroaldo. O que acontece? Acabou de ter uma live do relator, tá? No outro canal. E assim, ele falou que é favorável, mas que ainda não deu o relatório, e a gente está pressionando. Já tem mais ou menos quanto tempo que tá para ele dar o relatório? Uns 2... Cara, tem bastante tempo, mas muito tempo mesmo. Umas 2 a 3 semanas. Pelo menos isso aí garantido. Adroaldo, a gente quer o seu ponto de vista sobre essa questão do 14º. Como que funciona? Ó, vamos lembrar que o Everton Rocha já foi relator de vários processos, Exatamente. Já foi relator de vários projetos. Explica para a gente como que funciona a relatoria. Quais os poderes do relator? Vamos lá. Em tese, o relator é Deus no processo, né? Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Em medidas provisórias, então, com certeza. O fato dele não ter apresentado o relatório ainda, em tese, não significa muita coisa, porque as medidas provisórias, os relatores costumam apresentar os relatórios em cima da hora. E nem sempre é por algum motivo ruim. Os melhores relatores no Congresso são aqueles que conseguem convencer. E numa medida provisória, ele precisa convencer não só os seus pares, mas principalmente as lideranças no Congresso e o governo. O governo. Se não convencer em relação a todo o seu texto, mas ele precisa convencer o governo na maior parte do texto. Se em alguma parte do texto houver conflito com o governo, bom, ele vai tomar a decisão se ele recua ou se ele busca apoio dentro do plenário do Congresso, da Câmara ou do Senado, para vencer essa divergência com o governo. Adroaldo, deixa eu te atrapalhar rapidinho, porque tu falou uma coisa que eu não posso deixar passar batido para tu desenhar a coisa. Nós temos um relator que é candidato a prefeito de uma capital, que não tem o apoio do governo, né, do seu presidente, e ele é vice-líder desse governo. Me desenha isso aí, por favor, como relator. O que é que pode acontecer? Pois é. O fato dele ser candidato, nesse momento, eu acho que trabalha a favor dos aposentados, né? Tem que cobrar, né? Tem que cobrar. E obviamente, que o posicionamento dele, as declarações que ele tem dado, de alguma forma, lá no município dele, vai ter impacto no voto dos eleitores, né? E independente dessa eleição, quer dizer, ele é candidato à reeleição para deputado federal, se não se eleger prefeito, quer dizer, a sociedade está com os olhos voltados para esse tema. Mas o que eu quero dizer é que o fato dele não ter apresentado o relatório ainda não é uma má notícia. Faz parte do jogo, costuma ser assim. Costuma ser assim. E muitas vezes o relator, como eu estava dizendo antes, ele posterga ao máximo a entrega do relatório porque ele está negociando. Ele está fazendo o que um parlamentar dentro do parlamento tem que fazer. Tem que discutir, Quando eu falo negociar, ele tem que negociar texto, quer dizer, ele tem que ficar avaliando se o texto dele tem apoio suficiente, se ele precisa fazer determinada modificação em outra parte do texto para ganhar apoio naquela que ele está buscando. Então, às vezes tem isso. Às vezes, não sempre. O relator, ele está construindo um texto e, às vezes, ele faz uma modificação lá no penúltimo artigo, porque, fazendo aquela modificação, ele vai obter um apoio maior para aprovar o restante, né? Então, essa construção, ela é complexa. No caso específico do 14º, para mim é evidente, né? Essa ideia deve causar calafrios ao Ministério da Economia, é contra, né? O Ministério da Economia é contra a ideia. O Ministério da Economia é contra pagar qualquer coisa, né? Se puder reduzir o que tem para pagar, essa é a intenção do Ministério. Então, o relator precisa ser muito hábil em conseguir conquistar apoios dentro do Congresso Nacional. Esse governo é um governo, como eu falava numa outra conversa, ele é um governo muito disfuncional, né? Então, ele é vários governos dentro do mesmo governo. Se o relator tem habilidade, ele começa a buscar apoio em outros segmentos do governo. Então, daqui a pouco, é muito comum o Ministério da Economia ser contra uma matéria, mas o relator conseguir apoio dentro do Palácio do Planalto para a matéria. Ou quando o tema interessa mais ministérios, ele conseguir causar essa divisão, quer dizer, esses não me apoiam, mas aquele me apoia. Dentro desse governo é muito importante, porque a gente não tem um governo. O governo Bolsonaro é um caminhão cheio de melancias, né? Tem de tudo ali dentro. Então, não é uma tarefa fácil relatar uma medida provisória, mas, com certeza, cabe aos aposentados, nesse momento, não fazer outra coisa que não seja pressionar. O relator que se vire, né?
Isso, isso. A função nossa aqui é pressionar. O que a gente precisa do relator? Mas, assim, uma coisa é certa. Adroaldo, por mais que seja, você como relator, o que você vai fazer? Vai diligenciar, vai brigar, vai buscar apoio, certo? Mas, no mais, quando você quer uma pauta, você já declara esse apoio e fala, eu vou fazer e vou manter o texto. Ou não? Você espera só para dizer depois? Depende. Cada caso é um caso, né? Ele tem dito ser favorável, né? Ao 14º. Mas é porque o peso que ele dá, Adroaldo, quando ele fala que apoia, o peso que ele tem dado logo em sequência, de que ele precisa realmente do aval, do que é melhor para o Brasil, né, o que ele fala, eu tenho que olhar o que é melhor para o Brasil. Só que o Brasil são pessoas, né? São pessoas, claro, não é algo figurativo, né? Não, claro, então, é um discurso retórico, né? Exatamente. Quem tá, e eu não estou falando que não é legítimo o que ele está fazendo, ele está ganhando tempo nesse processo. Sim, né? Claro. Porque tem o seguinte, né? O relator, ele não quer perder. Ele não quer perder. O que acontece? Ele pode, em algum momento, trabalhou e sentiu que ele não tem certeza se ele tem voto para aprovar. O governo é contra, ele pode manter no relatório. Ele pode manter a posição dele. E se ele não tiver voto, ele será derrotado nesse trecho. Porque vai lá o governo, bota para votar destacar, né? É importante dizer o que é destaque, né? Na hora de votar a matéria, qualquer partido ou governo pode dizer, esse trecho do texto eu quero votar em separado. Então, vota-se a medida provisória, menos, ressalvado o 14º. E aí tem uma votação só para o 14º. Só para o 14º. E aí tu vai saber quem vota como, né? Naquela matéria. Então, o que mais vai pesar no relator no final, nesse tema, é a minha opinião, né? Vai ser com quem que ele tem mais compromisso. Se é com o governo ou se é com os aposentados. Porque se ele não conseguir obter apoio do governo, ele tem que ir para o pau. Vai para o pau. E aí deixa o plenário decidir. Sim. Mas é óbvio, tem que levar em conta o seguinte, quem é escolhido o relator do Congresso Nacional? Na grande maioria das medidas provisórias, parlamentares que têm afinidade com o governo. Na prática, é o governo que decide quem são os relatores. É uma decisão tomada dentro do Congresso, mas onde a Secretaria-Geral de Governo, o Palácio Planalto, a Casa Civil, tem uma influência direta na escolha. Então, parte-se do princípio de que o relator vai construir o texto dele acordado com o governo. Nem sempre isso dá certo. Eu lembro, por exemplo, no governo Dilma, a gente fazia parte do governo, né? E a gente pegava medidas provisórias, né, num rodízio que se estabelecia entre os partidos da base, então, assim, com um compromisso tácito de fazer o que o governo queria. E não era bem assim, né? A gente brigava com o governo e derrotou o governo algumas vezes. Então, o parlamentar ele tem essa independência de entender que o que é melhor para o país é a posição que ele tem, né? Como o Milton falou, né? O que é melhor para o país é o que é melhor para as pessoas, né? E é difícil dizer que algo que é bom para os aposentados não seja bom para o Brasil, né? Exatamente. Então, lá na frente, a decisão que ele tomar vai ser uma decisão que vai levar em conta o que para ele é mais importante. E vale lembrar que a gente está sempre lembrando, na verdade, isso aqui, Adroaldo, falar porque você está aqui agora, a gente está sempre salientando para as pessoas que o governo, ele quer se manter no governo em 2022. E aí ele não pode esquecer que diretamente são 35 milhões de pessoas que, ou se não votam, mas tem alguém que está olhando por elas, da família, que vota, e vota muito bem. Essa é uma visão que preocupa, por exemplo, muito mais hoje o Palácio do Planalto que o Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem uma visão muito fiscalista, né? Aí a gente pode falar aqui sobre o ministro Paulo Guedes, que tem a cabeça na escola de Chicago, que pensa em economia como nenhum outro país do mundo hoje pensa, né? Nem as economias liberais pensam, mantém as ideias que ele tem de rigor fiscal, né? Você vê que os Estados Unidos mudou nisso, a Europa mudou, mas ele mantém. Então, eu não tenho expectativa, a gente não tem expectativa de convencer o Paulo Guedes. Sim. Mas convencer o presidente Bolsonaro, por exemplo. Convencer o presidente Bolsonaro é uma alternativa, e aí se encaixa no que o Milton falou. Ninguém tem mais interesse em ter uma posição que seja favorável aos aposentados, ou melhor dizendo,
ninguém seria mais beneficiado com uma decisão dessa depois dos aposentados do que ele. Sim. Porque não adianta, o povo não olha para o Congresso. O povo vai dizer que quem deu o 14º foi o Bolsonaro, assim como o auxílio emergencial.